Boa noite. Comigo aqui a pastora Fran e a psicóloga Joyce. E vamos dar continuidade ao assunto de semana passada. Nós vimos semana passada como é construída a nossa identidade, qual é o conceito da identidade, como que eu consigo me descobrir nessa minha identidade. E hoje nós vamos falar sobre o que corrompe a minha identidade. Pastora Fran, como que a igreja ajuda nessa questão do que corrompe a minha identidade na visão cristã? Bom, o principal inimigo, né, da nossa identidade são as mentiras, porque ela vai desconstruir aquilo que Deus já fez desde a criação, né? Se Deus me escolheu no ventre, se o Senhor me chama pelo meu nome, né, eu sou aquilo que o Senhor me chama a ser. Mas ao longo das minhas vivências, né, das minhas experiências, eu ouço as vozes externas, né, e as vozes daquilo que mentirosamente foi colocado no meu coração e eu passo a crer. Então, a nossa primeira luta, né, nossa primeira luta é contra essas mentiras, né? E o nosso principal acusador é o diabo. Então, ele utiliza pessoas para nos fazer acusações, mentiras, e a gente tem um jargão, né, que é uma mentira falada várias vezes se torna verdade. Então, às vezes você vive ouvindo palavras acerca de si, né, que repetida tantas vezes acabam se cumprindo. A gente fala de maldições até, né? Quando o poder da palavra, principalmente quando ela vem de uma autoridade, seja ela pai, mãe, professor, um líder, né, ela liberada contra uma pessoa, o diabo pega isso do mundo natural e nos prende espiritualmente e faz com que aquela mentira se torne uma verdade. Ela te escraviza num lugar, seja de solidão, num lugar de carência, num lugar de inferioridade, onde você se sente, né, menosprezado, não amado. E isso, essa desconhecimento, você começa a perder, né, o conhecimento acerca daquilo que você é, faz com que o diabo consiga fazer com que você acredite aquilo que você não é e você se torne uma outra pessoa, diferente daquilo que Deus te chamou a ser. E a gente também tem um erro muito grande de achar que aquilo que nós fazemos nos define, né? Verdade, na igreja principalmente, né? Você não é aquilo que você faz, né? E por pior que você esteja fazendo alguma coisa, né? Por pior que seja aquilo que você esteja fazendo, o Senhor não deixa de te amar e Ele não te deixa de te aceitar, não deixa de te aceitar, nem de enxergar como filho, né? A tua aceitação, a tua identidade de filho nunca ela é deixada, né? O Senhor nunca te abandona, né? Tem aquela passagem do filho pródigo, né? Que é o filho, né? Chega um dado momento, sempre viveu com o pai, mas ele quer viver o mundo, então ele pede a sua parte da herança antecipadamente e sai para viver o mundo, né? E quando ele sai para viver o mundo, acreditando que o mundo era melhor, né, ele acaba se frustrando, se decepcionando, porque acabou se machucando, né, sendo ferido. E quando ele se viu, ele estava comendo ração de porcos, né, e ele lembrou a quem ele pertencia, né, a casa do pai que ele pertencia e quem ele era. E ele, naquele mesmo momento, Deus ministra o coração dele, né, traz uma ministração de que, reconhecendo o pecado, né, se arrependeu e teve o entendimento que eu preciso voltar para a casa do meu pai, nem que seja para ser seu servo. Mas quando ele chega, o pai, né, que na verdade é a pessoa do próprio Deus, o recebe como filho, dando uma festa, né, colocando um anel no seu dedo, ou seja, restaurando a aliança de filho com ele, colocando vestes novas, roupas novas e celebrando com ele a volta desse filho. Então, o Senhor sempre nos ama, sempre vai nos aceitar. Ele nem sempre vai aprovar aquilo que nós vamos fazer, porque se nós estivermos fazendo coisas erradas, o Senhor não vai nos aprovar, mas Ele sempre vai estar disposto a nos aceitar e a nos amar, para que sejamos sempre aprovados, para que isso gere um arrependimento, né? Uma mudança na nossa mente, e essa mudança de mente reflita nos nossos atos, a ponto de sermos semelhantes a Jesus nas suas atitudes e comportamentos, e então sermos aprovados pelo Senhor. Amém, amém. E Joyce, o que a psicologia diz com relação a que rompe a minha identidade na sua visão?
Na semana passada, né, a gente já entrou um pouco nisso quando eu falei das crenças disfuncionais, né, os pensamentos disfuncionais. A gente pode entender que tanto situações traumáticas quanto pensamentos a respeito de quem a gente é, que não necessariamente são verdadeiros, eles corrompem a nossa identidade, né? Então, pensando em pensamentos a respeito de mim mesma, né, as minhas crenças a respeito de mim mesma. Quando eu alimento essas crenças, né? Quando eu dou voz para essas crenças, a pastora Fran falou disso, né? De quando você ouve sistematicamente uma frase, algo a seu respeito, você acaba internalizando essas frases, né? E aí talvez é uma outra pessoa que está te falando isso, né? A sua mãe está dizendo que você não presta, por exemplo. Depois de um tempo, né? Depois de ouvir isso várias e várias vezes, essa voz fica internalizada. Então eu já não preciso nem ouvir mais minha mãe falando isso, mas tem essa vozinha lá dentro de mim falando isso. E aí o que acontece? Quando eu não confronto esses pensamentos, essas crenças, elas permanecem parecendo verdadeiras. Tem uma frase que eu gosto bastante que é: pensamentos não são fatos. Que mostra pra gente que nem tudo que a gente pensa é verdade. Mas, em geral, a gente dificilmente questiona os nossos pensamentos, né? Então, se eu penso que eu não presto, né, esse pensamento vem muito rápido. Nem sempre eu peguei ele, né? Se eu não estou conectada comigo mesma, eu nem percebo que esse pensamento veio. Mas eu percebo um comportamento. Aí eu percebo que se eu passei o dia, aconteceu uma situação que me fez pensar isso, eu posso ficar o dia todo mal e eu tô pensando, nossa, mas eu do nada fiquei triste. E é engraçado, né? No consultório, quando o cliente fala isso, eu já penso assim, não é do nada. Tem alguma coisa aí que aconteceu, algum pensamento que está baseado em alguma crença que veio e que talvez ficou ali alimentando, que gerou esse comportamento, né, essa reação física, emocional de tristeza, né? Então a gente sempre precisa voltar na questão das crenças, né? E aí identificar essas crenças é exatamente construir uma identidade mais saudável, né? Então se eu tenho crenças negativas a meu respeito, eu preciso identificar elas e trabalhar elas, né? E questionar elas, né? Pensar, será que isso é um fato real sobre mim mesmo? Então a gente vai trabalhar, pesquisar um pouco melhor isso, né? Será que tem uma outra vertente? Será que tem como eu pensar sobre essa mesma situação de uma maneira diferente? Né? Tem um exemplo que eu gosto bastante, que é, por exemplo, a gente combina de ir num show, que eu gosto muito. E aí a gente tá lá, já tem o horário certinho, e um pouquinho antes você me manda uma mensagem falando que não vai poder ir. Mas sem muita explicação. Dependendo da visão que eu tenho a meu respeito, eu posso ver essa sua mensagem como, por exemplo, uma afronta. Eu posso sentir, já começar a pensar que várias coisas, nossa, tá vendo? Todo mundo sempre faz isso comigo, ninguém gosta de mim mesmo, e não sei o quê. Esse tipo de pensamento provavelmente vai me deixar frustrada, vai me deixar triste, vai gerar vários tipos de emoção, né? Agora, se eu leio a tua mensagem e penso assim, cara, será que aconteceu alguma coisa com a Joyce? Será que ela tá bem? Porque ela desmarcou comigo. Você entende? Já é um outro tipo de pensamento, é uma outra versão sobre uma mesma história, né? Então, já não é mais essa visão, não era mais a visão ali de sei lá, né, de um sentimento ruim a respeito de mim mesma, né? Então eu já me preocupo com você, já olho pra você e penso, será que aconteceu alguma coisa com ela? Provavelmente não vou me sentir triste ou frustrada comigo mesma, né? Eu vou olhar a situação por uma outra perspectiva. E aí tem muitas outros caminhos que poderiam também tomar a partir dessa situação, né? Essa questão do pensamento é muito forte, porque Deus fala, nos instrui, né? De tudo que deves guardar, guarde o coração, que é onde brotam os pensamentos, né? E como o inconsciente, né? Mesmo no inconsciente geram situações, porque, por exemplo, quando você fala de questões vivenciadas no útero, né? Crianças que recebem sentimento de rejeição, sentimentos de negativos, né? De não querer o filho, ou crianças que não... É tudo no inconsciente. E aí, viveu isso ainda, né? Ou às vezes muito pequenas, né? Que você... Porque o teu inconsciente, ele molda os teus sentimentos, as tuas emoções, e por mais que você não fale, mas o teu corpo fala, né? E isso a criança sente, as pessoas sentem, e o diabo também sente, né? E por isso que os pensamentos são importantes, né? Eles têm sim influência. É que a gente menospreza, ele passou só por aqui, né? Só está aqui dentro. Mas por isso que Deus fala, guarde o coração, porque o coração é o teu, né? De onde vem, gera toda a vida. Eu acho isso
muito importante. E essa questão da gente dar valor, né, para os pensamentos. A gente só, às vezes, dá valor para aquilo que se manifesta naturalmente. Mas a área dos pensamentos é algo que a gente deve também tomar muito cuidado. Muito cuidado, né? A Joyce falou com relação à mensagem, né? É muito engraçado porque eu sou uma pessoa bem seca, né? Assim, né? E normalmente, quando eu mando uma mensagem para a pessoa, eu vou assim, gente, vou colocar uma carinha aqui no final. Ainda bem que tem os emojis agora. Os emojis aqui, tipo, ok, sorrindo, né? Tá tudo bem, né? A pessoa não lê de uma outra forma. É engraçado isso, né? Você falando, eu comecei aqui. Isso é bem importante, né? Porque tem os dois lados, né? Então, tudo é relacional. Isso que a pastora Fran estava falando também, da questão do útero, né? Então, nós somos seres emocionais e relacionais. Então, assim, tem o lado da pessoa que manda a mensagem e tem o lado da pessoa que recebe também. Sim. Né? A gente não pode colocar na conta só de um ou de outro, né? E às vezes a gente olha e fala, não, a Joyce que é grossa. Sim, mas e a minha parte, né? Será que se eu estivesse bem comigo mesma, mesmo que você fosse como grossa, é que eu vou receber isso, será que eu não ia receber um pouco mais tranquila, né? Mas isso é uma dica, hein? Coloca uma carinha no final, quando você for escrever alguma coisa muito séria, assim, pra pessoa falar, não, tá tudo bem, vai passar, pra pessoa te entender. Mas, com relação aos traumas que você falou, é muito isso mesmo, né? Acaba ficando na nossa cabeça, porque muitas vezes, quem nunca já escutou alguém falar, eu odeio, por exemplo, odeio matemática. Gente, a pessoa vem, eu odeio matemática, porque lá na escola, lá, né, no ensino fundamental ainda, ela teve uma experiência que não foi muito boa, muitas vezes nem foi com a matéria em si, foi com o professor, e fica um trauma dentro da pessoa, né? E isso, querendo ou não, lá na frente, sim, vai influenciar na identidade da pessoa, né? Com o que ela vai viver com isso, com o que ela vai encarar tudo isso, na verdade. Sim, e tem bastante a ver, né, com o quanto a gente se fecha para viver essa experiência, né? Então, assim, se eu penso, eu odeio matemática, a gente poderia transferir para um alimento, por exemplo, que eu acho que é mais fácil de, sei lá, eu odeio chuchu, vamos supor assim, né? Se eu fico colocando isso na minha cabeça, claro que tem algo do experimentar e do gostar ou não, né? Mas, assim, a matemática também poderia entrar nisso. Se eu penso eu não gosto, eu já me fechei completamente para aquela experiência. Eu não dou nem um pouquinho assim de espaço para poder tentar experimentar e ver, será que eu sinto alguma outra coisa além do eu não gosto que está aqui só na minha mente ainda, né? Eu nem vivi isso concretamente. Pode ser que sim, eu tive uma experiência ruim ali com a matemática, mas será que se eu me abrir para viver isso de outras formas, será que eu construiria novas janelas de memória positivas sobre isso? Então a gente tem, né, também a gente pode falar isso de janelas de memória que são negativas e janelas de memória, né, que são mais positivas. Eu construo essas janelas que são negativas e se eu martelo, né, esses pensamentos, eles vão estar sempre ali, eu vou estar sempre crendo nisso. Então, por isso que é importante a gente lembrar dessa frase de que nem sempre os pensamentos são fatos. Às vezes são só pensamentos, não necessariamente já é a realidade. Eu construo a minha realidade a partir daquilo que eu penso. Entende? Então, se eu acordo de manhã, por exemplo, pensando, esse dia vai ser horrível, só porque está chovendo, realmente vou carregar esse horrível o dia inteiro. Né? Eu vou criar uma realidade para mim a partir daquilo que eu pensei e o dia ainda nem aconteceu, né? E outro comportamento que a gente consegue ver muito dentro da igreja e que é algo que corrompe a nossa identidade totalmente é a rejeição, né? Eu acho que hoje, independente se a pessoa acabou de chegar ou se a pessoa está muito tempo dentro da igreja, tem essa questão de se sentir rejeitado, e isso é algo que corrompe totalmente a nossa identidade, né, pastora Fran? Como que você pode lidar com isso dentro da igreja? O que você pode falar pra gente? A rejeição, ela é uma raiz de iniquidade, né? Ela é gerada a partir de algumas vivências, né, que geraram traumas, e isso acaba criando uma lacuna na tua alma, né, um buraco. E essa rejeição, ela vai à frente tentar ser suprida, você vai tentar correr atrás dela ou se fechando, né, se tornando uma pessoa dura, né, na defensiva, com medo de relacionamentos, se essa rejeição foi na área dos relacionamentos, ou você vai viver dependendo da aprovação das pessoas, né? Com uma necessidade de atender a expectativa das pessoas. Você não se importa consigo mesmo, não se valoriza, então você está sempre se sujeitando a relacionamentos abusivos, né? Ou então você vai acabar
caindo nos vícios mesmo, né? Porque a rejeição, ela coloca essa marca maldita de que você não tem valor, de que você não é amado, que você não é importante, né? E você acreditando nessas mentiras, você vai acabar dando vazão àquilo que a tua carne naturalmente necessita, né? Você vai tentar suprir aquele vazio, você vai tentar correr atrás daquela dor, daquela angústia, você quer né? Aí você toma um remédio paliativo, que é o pecado, né? Que você cai nessas áreas todas aí. E no engano, na verdade, do engano, porque você acaba se tornando cada vez mais escravo do pecado, né? E se afundando, se afastando de Deus. E a igreja, nesse sentido, por isso é importante a psicologia, porque a psicologia nos auxilia a como esquadrinhar, né? Quais os caminhos para conhecer a mente, né? Junto com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa ferramenta, mas a psicologia, né, nos auxilia a como abordar, como acolher essa pessoa, né? Os traços da personalidade que devem ser focados, porque uma vida é muito complexa, né? A alma do homem é muito complexo, então você achar, né, que consegue, né, sozinho, assim. Então a gente tem que ter a humildade de reconhecer que essas ciências, né, que o Senhor colocou sobre a terra são importantes, sim, né? Então a gente utiliza muito a palavra de Deus, né? Até em Hebreus 4, a partir do versículo 12, eu vou dar aqui, só ler rapidinho, né, como é importante, nós temos a palavra de Deus, ela é poderosa para esquadrinhar o coração do homem. Fala assim, Hebreus 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondida de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que prestamos conta. Então, junto com a palavra de Deus, né, e usando essas ferramentas que o Senhor nos proporciona, a gente consegue encontrar, vasculhar, né, a vida dessa pessoa, e através do poder do Espírito Santo que nos traz a luz, né, a gente consegue identificar essas raízes de rejeição, essa raiz de iniquidade, e a partir dali a gente desconstrói a mentira que foi construída a partir dela, né, e a gente manda embora qualquer espírito maldito que esteja aprisionando aquela alma, né, colocando ela cativa em algum lugar a qual ela se, né, permitiu que o diabo tivesse legalidade por algum tipo de pecado, alguma consagração, ou enfim, algum comportamento errado mesmo, né, onde o diabo entendeu que tinha legalidade para dominar aquela vida. Então nós tiramos essa legalidade, né, e colocamos diante do Senhor, pela misericórdia, o Senhor nos perdoa, né, havendo arrependimento, e daí reconstruímos essa lacuna com o Espírito Santo de Deus, né, que diz a verdade. Só a verdade liberta. E a verdade é a palavra de Deus que traz uma outra condição, não de rejeição, mas de filho amado, né? O Senhor morreu na cruz, o Senhor deu a sua própria vida por nós. Então, nós temos um preço que é impagável, né? Que é a vida de Cristo. Então, é a verdade que a gente usa para trazer cura e libertação contra esse espírito, contra essa raiz de iniquidade que é a rejeição. Eu acredito que depois desse momento, né, eu fiquei pensando aqui enquanto a pastora foi falando, que depois desse momento ali, né, espiritual, né, de ser retirado e de ser encerrado espiritualmente falando, né, da alma dessa pessoa, a psicologia entraria na parte da renovação dos pensamentos, né? Porque eu entendo que o momento ali ele acontece, mas a pessoa ainda tem um padrão de pensamentos, né? Um padrão de pensamento que leva a um padrão de comportamento. Então, um acompanhamento, tem que ter um acompanhamento, né? Isso, porque aí depois você começa a entender onde é que quando é que surge esse tipo de pensamento de rejeição. Com quem que eu tô? Que tipo de situação é essa que vem, né? Porque não é em todos os momentos. Será que é com todas as pessoas que eu me sinto rejeitado? Provavelmente não. São situações específicas. E aí quando eu identifico essas situações, eu começo a repensar. Então, sei lá, eu entrei na igreja e alguém olhou, não me deu oi. Eu já começo a me sentir rejeitado, né? Então, renovar esse pensamento é começar a questionar isso, né? Como você se sentiu? O que você pensou? Eu pensei que essa pessoa não gosta de mim e que ali naquela hora ela me ignorou. E aí a gente vai começar a questionar, mas que outra perspectiva teria sobre esse momento, né? Aí a gente pode pensar, talvez a pessoa não me viu. Ok, isso é tão verdade quanto poderia ser, né? Tão verdade quanto o outro, já que a gente não sabe
o que realmente passou na cabeça da pessoa, né? Depois de uma cirurgia vem um tratamento preventivo, para que não caia, né? Curando, tratando as feridas ali, mas preventivo para saber como se repetiria essas atitudes, né? Esses pensamentos. E daí... Porque são padrões mesmo de comportamento, né? Se a gente não entra nesses padrões de comportamento, a gente volta, né? E aí eu acredito que dentro da igreja a gente acaba espiritualizando demais alguns momentos, trazendo assim, não, já fiz um momento de cura, né? Mas sim, quando a gente vai olhar no dia a dia, ainda tem muitas disfunções ali, porque não é o momento, né? É como a gente conduz também depois, né? Como que eu tô lidando com essa nova identidade que eu recebi? Será que eu realmente tô fortalecendo ela? Será que eu realmente tô trazendo esses pensamentos bons a meu respeito que estão substituindo aqueles antigos, né? Então esse trabalho em conjunto é muito legal, né? Isso não só na rejeição, né? Como na comparação, como na baixa autoestima, na cobrança que eu tenho que ser melhor sempre, em tudo sempre, e não vai ser assim, né? Não que você não tenha que fazer as coisas com excelência, mas muitas vezes você se cobra muito além do que você consegue fazer, e isso acaba corrompendo a minha identidade também no final, porque eu faço e no final não fica como eu queria, como eu planejei, e isso vai acabando corrompendo aquilo que Deus quer para mim, a minha identidade nele, né? Tem algo bem específico só para complementar, que nós fazemos sem perceber, né? Que são os nossos comportamentos de compensatórios de alguma forma, né? Então, assim, por exemplo, se eu me sinto rejeitada, isso não é consciente, né, necessariamente, mas se eu me sinto rejeitada, eu acabo tentando fazer todos os comportamentos possíveis para que eu não entre em contato com essa crença minha. Então, eu não quero, né, isso cientificamente falando, né, eu não quero entrar em contato com essa crença de rejeição. Eu não quero descobrir que, de fato, eu sou rejeitada. Então, o que eu faço? Eu faço de tudo para ser amada. Então, eu tento compensar de todas as formas para que eu não chegue ali nessa comprovação. Então, assim, eu tento fazer com que todo mundo me ame para que eu mesma não descubra que realmente aquilo que eu sinto é a rejeição, né? Então, a gente acaba tendo vários comportamentos, como, por exemplo, o perfeccionismo. Ele é um desses comportamentos de compensação, né? Então, eu não quero... Eu acho que, por exemplo, eu sou uma pessoa que faz tudo errado, né? Então, eu acabo tentando fazer tudo certo para que eu não comprove para mim mesmo que aquilo ali é verdade. Só que quando a gente faz isso, a gente foge mais ainda de chegar na verdade, né? Porque a gente está fugindo e só comprova essa falsa verdade de que eu realmente sou aquilo. Né? Então, eu nunca abro esse espaço para confrontar e criar uma nova realidade, criar uma nova janela que seja positiva a meu respeito. Né? E você aí de casa que pensa que só você tem esses comportamentos que rompem a sua identidade, não é só você. Já é de muito tempo que isso acontece. Na realidade, lá no princípio, lá no início, com Adão e Eva, o diabo tentou eles. E Jesus foi muito... Na realidade, naquele momento, Deus olhou e eles eram já criados à imagem e semelhança de Deus. Mas ainda assim, o diabo chegou lá com a vozinha, falando para eles, e eles acabaram caindo e queriam algo além, né, que não existia. E ele foi corrompido a sua identidade. Adão e Eva, eles já foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas eles queriam algo muito maior, né? E acabou caindo na cilada do inimigo, na mentira do inimigo, e aí que teve o grande problema para depois eles reconstruírem a identidade deles de novo. Semana passada, nós deixamos aqui um desafio para vocês. Esse desafio foi para que você escrevesse no papel o que você é, né, e como Deus te vê. E eu tenho certeza que nesse papel que você escreveu, com base na Bíblia, independente do que você colocou nele, Deus te vê de maneira infinitamente melhor do que você acha, tá? E na próxima semana também tem um desafio para você colocar quais são os comportamentos que mantêm a sua identidade rompida e o que você pode fazer para mudar, independente de como você está, independente do que você sente hoje, né? Deus, ele é poderoso para mudar a sua situação. Então continue conosco nesse momento, continue conosco na próxima quarta-feira para dar continuidade nesse assunto, e não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e passe essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir sobre identidade. Até mais!